Olá, meus amigos. Esta semana nós vamos focar e falar de um assunto que está em destaque negativo, assunto esse que está trazendo muita tristeza para nós, mato-grossenses, muita tristeza para o nosso país, para o nosso Brasil, e nos envergonhando perante o mundo. Nós, do Mato Grosso, especialmente o Cerrado, o bioma do Cerrado, o bioma do Pantanal, o bioma da floresta, enfim, todos os biomas que nós temos de grandes santuários da natureza, preservados por muitas gerações que aqui pelo estado se passaram, que desenvolveram, que criaram grandes setores da economia, mas que, ao longo do tempo, entenderam da importância da preservação desses ecossistemas, não só fundamental para a fauna e a flora do Mato Grosso, especialmente o Pantanal hoje que vive o caos. Esse caos que nos traz tristeza para a população, principalmente para os animais silvestres e para aquela flora daquela região. Muitos lá pantaneiros, moradores daquela região, moradores centenários daquela região, que, em vários depoimentos, em vários canais de mídias sociais, nós temos observado que, ao falar, o primeiro relato dessas pessoas é que nunca viram, em quase 100 anos de existência dessas pessoas centenárias, tanta destruição, tanta dor, testemunhado nesse momento. O Pantanal, nesse momento, é um grito de socorro, está suplicando por alternativa, por ajuda. É um sofrimento sem igual. Animais sendo ceifados, animais sendo queimados, animais morrendo de fome. A população acompanhando tudo isso com muita tristeza. Nós temos hoje aí quase que 17% do ecossistema do Pantanal já queimado, resumido a cinzas, uma vegetação preta e branca que, se a gente for olhar a nossa história, a gente nunca viu isso igual o que está acontecendo. Muitas espécies de macaco, espécies de jacaré, aves, mamíferos, répteis, inúmeras espécies de animais sendo dizimados pelo fogo. Fogo esse que muitas vezes, por acidente, por criminal ou de forma irresponsável, que está trazendo consequências irreparáveis para o nosso Pantanal. E o Pantanal pede socorro porque o estado de Mato Grosso, a região centro-oeste, o Brasil de uma forma geral, a expectativa de chuva está bem distante, então está difícil contar com a ajuda natural, ajuda da natureza, até porque nós homens, a nossa sociedade, tem que fazer o papel, não ficar esperando só pela natureza que resolva a irresponsabilidade de nós, cidadãos. Então, eu vejo que hoje, essa semana, já ao longo de alguns dias, o Pantanal crema diariamente. E nós observando também que muitos voluntários trabalhando, muitas pessoas trabalhando, chega a ser desumano o trabalho com que essas pessoas, com coração, com amor, estão desempenhando para minimizar o sofrimento dos animais. É uma situação catastrófica, é uma situação que clama por súplicas, clama por ajuda, clama para que o poder público se pronuncie. Não é possível o que está acontecendo no Pantanal e o poder público, de uma forma geral, silenciosamente
silenciosamente não se pronuncia. As únicas ações que a gente está vendo no Pantanal é de pessoas voluntárias, são de ONGs, alguns poder público participando de forma inóspita, porque não adianta você, contra aquilo que está acontecendo, vir com aquele paliativo simples. O Pantanal precisa de ação rápida, de uma operação de guerra entre governo federal, entre governo do estado, todos os poderes constituídos, ambiental, seja de ordem estadual, seja de ordem federal. Precisamos de uma operação de guerra. É igual aquela situação do conflito. Quando existe um conflito fora do Brasil, que a ONU solicita contingenciamento, forças nacionais de vários países que se unem em prol daquele local que está tendo uma catástrofe, seja ela ambiental, seja ela de guerra, o Pantanal precisa disso. Precisa de uma ação estratégica, uma ação determinada do governo federal e do governo estadual. Porque a força só de pessoas com sentimento de dor, com vontade de fazer, não são suficientes. Nós precisamos de uma ação do Estado, uma ação enérgica, uma ação que desloque para aquela região batalhões das nossas Forças Armadas para combater não só o crime, não só a responsabilidade, mas também combater o fogo. E sabe o que é triste? A gente verificar que muitos colaboradores, muitos profissionais veterinários, muitos biólogos estão lá fazendo um trabalho com situações mínimas de trabalho e condições inóspitas de trabalho, não só para os profissionais, mas também para os animais que estão sendo atendidos. Situações que vão desde as instalações inadequadas, onde os profissionais têm que fazer milagre, assim como as condições de alojamento dessas pessoas que vieram de longe para prestar solidariedade ao Pantanal. É inadmissível que o governo não priorize uma situação dessa, que pode acabar, que pode interferir e já está interferindo na nossa biodiversidade do Pantanal. A natureza não surgiu ontem, a natureza vem de um processo de evolução desde a formação do nosso planeta. E ela ser interferida, interrompida, da forma como está acontecendo neste momento, é de muita tristeza. Se não bastasse só o problema da doença, da pandemia do Covid-19 que estamos vivendo em pleno século, nós ainda temos que conviver com essa situação. E olha que eu não citei ainda as questões de saúde que está ocasionando com as populações ribeirinhas, os pantaneiros, dos moradores de Poconé e da capital também e de Várzea Grande, assim como o estado sofrendo com essa poluição ambiental. Então, o Pantanal suplica, o Pantanal pede socorro de forma emergencial hoje, que essas pessoas que estão lá como voluntários recebam uma força do Estado, uma força de operação de guerra que traga contingenciamento de pessoas, de gente, deslocamento de forças armadas, para que venha somar com esses voluntariados a fazer um trabalho que realmente cause impacto nessa região. É muito difícil a situação do Pantanal. É muito difícil a situação das pessoas que estão vivendo nessa região. Chega a ser desolador o trabalho dos voluntariados que estão fazendo o trabalho. Com muito afinco, com muito amor, com muita dedicação, mas só com isso não vamos ter uma efetividade que a nossa natureza merece. Precisamos que o poder público interfira de forma imediata, somando os esforços com esses profissionais, com esses voluntariados e com o nosso corpo de bombeiro, dos nossos brigadistas que estão fazendo esse trabalho lá. Eu vejo que quando nós tivemos, por exemplo, Copa do Mundo no Brasil, em vários estados, inclusive em Mato Grosso, especificamente em Cuiabá, nós tínhamos aqui o exército na rua,
as Forças Armadas na rua. Então, nós temos que intensificar o contingenciamento das forças públicas na região do Pantanal. Não é possível, não é possível. Nós temos hoje aqui no Mato Grosso um agronegócio forte. Como dizem as pessoas, o agronegócio é forte, é pop. Precisamos não só da força pública, mas precisamos também da força do agronegócio nesse momento, deslocando estruturas físicas para fazer um trabalho de eficácia. O Pantanal pede socorro. Sabe de uma coisa? A gente passando por tudo isso, e desde 2005, uma lei, uma determinação já legal, já dizia que o Estado, no Mato Grosso, deveria ter os centros de triagem de animais silvestres. E sabe o que acontece? Mato Grosso não tem. Com toda a fauna, biodiversidade que nós temos no Mato Grosso, nós não temos nenhum centro de triagem de animais silvestres. E esses animais hoje que muitos dos profissionais de voluntariado, brigadistas, estão socorrendo, estão fazendo milagres junto ao Hospital Veterinários da nossa capital, aos colegas veterinários que estão se apresentando de forma de voluntários para fazer o trabalho. Mas cadê o nosso centro de triagem de animais silvestres? Vários estados no Brasil possuem centros. Estados hoje que têm até poucos animais silvestres. Nós temos em Goiás, nós temos no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, com a fauna que existe aqui, nós não temos. Existe até uma ação de civil pública cobrando o Estado da implantação desse centro de triagem, desse centro de acolhimento desses animais. Não só das tragédias ambientais, como está ocorrendo no Pantanal, mas de acidentes em rodovias. Inclusive, nós temos uma rodovia gigante, que é a BR-163, que houve concessão para uma empresa do setor privado, que consta lá no seu plano de trabalho, no seu projeto inicial, um setor específico para acolhimento desses animais, e não temos. Então, cadê o nosso poder público? Cadê a força do Estado na implantação desse setor tão importante, não só para atingir, para resolver, para acolher esses animais que estão acontecendo agora nessa tragédia? Porque os animais que estão morrendo, que já morreram nessa tragédia de queimada, não estão só morrendo por isso também. Os animais que estão sobrevivendo estão passando fome, estão passando sede, estão morrendo intoxicados com a fumaça. E muitos dos animais recuperados estão se amontoando em outros locais, porque Mato Grosso não tem um centro de triagem de animais silvestres. Então, veja você a situação. Então, certos temas devem ser prioridade do poder público. E, às vezes, você olha, você vai em Várzea Grande, você vai lá no estacionamento lá do VLT, você vê todos aqueles vagões que custaram milhões de reais abandonados, e eles podiam ter dado prioridade a outras coisas. Você vê muitas obras ainda abandonadas, muitas obras paradas em Mato Grosso, especificamente Cuiabá e Várzea Grande, e você vê uma situação dessa acontecendo no Pantanal, e as pessoas não canalizam, não dão prioridade para aquilo que é importante, porque não é importante só para a fauna e para fora, não é importante só para quem tem propriedade naquela região, mas é super importante para o turismo do Brasil, o turismo de Mato Grosso. Pantanal, cenário de novelas que mostraram para o mundo inteiro a riqueza da fauna, a riqueza da flora, não pode ficar numa situação dessa, à mercê de uma chuva que não chega, à mercê de muitos pantaneiros que ajoelham ao chão e rezam pedindo chuva que não chega, porque é uma seca de ciclo que não chega em lugar nenhum de Mato Grosso. É uma seca que traz agravamento da situação. Eu sei que nesse momento, muito de pessoas com fé, muito de pessoas pantaneiras, ribeirinhos, que suplicam a nossa fé, a nossa determinação, para que o único consolo seja a chuva. Mas a chuva ainda não vai chegar. Infelizmente, a chuva não vai chegar. Então, o poder público,
governo do estado, governo federal, precisa agir. Precisa agir porque mais de 17% da nossa área já está devastada pelo fogo. A fauna e a flora já está resumida a cinza, a pó. Se você tirar hoje, for lá no local com a máquina fotográfica mais moderna que tiver, se você tirar uma foto, não vai ter cores, não vai ter luzes, não vai ter verde, não vai ter vida. Vai estar resumido a cinzas, as imagens dos anos 70, dos anos 60, o preto e o branco. É desanimador, é de tristeza, e o Pantanal precisa de solução. E qual solução que o Pantanal precisa? Precisa de projetos do governo federal, juntamente com o governo do estado, de implantar um manejo adequado para aquela região. Fazer um trabalho de educação ambiental com todos os produtores daquela região, com a população em volta dessa região, com os indígenas da região. Precisa se fazer um trabalho de educação ambiental. Quando nós fomos colonizados, o Brasil, quando foi colonizado, qual que foi a primeira educação que nós tivemos? Foi a educação sanitária? Foi a educação ambiental? Não, foi a educação religiosa. Então, os princípios da nossa colonização foi a educação religiosa. Então, nós sabemos o caminho, nós sabemos como fazer esse trabalho. Trabalho de educação ambiental, de forma orientativa, não só como evitar os incêndios, mas também como saber combatê-los, saber denunciar, saber contornar uma situação que, no princípio, possa ser até mais fácil de resolver, mas que, com aquela situação, vê um foco de fogo, vai apagar, vê outro foco de fogo, é como se o problema não é meu, é do meu vizinho, é de uma propriedade. Daqui a pouco generaliza e acontece o que está acontecendo. Então, Mato Grosso, os órgãos ambientais do governo federal, do governo estadual, precisa entrar com um programa forte de educação ambiental. É como faz o órgão do governo do estado, o INDEA, o histórico, o órgão de muita história no estado, que faz educação sanitária. Como que está controlando e erradicando a fitose e outras doenças no Mato Grosso? Com educação sanitária, junto aos produtores rurais, que começou, inclusive, dentro das escolas, com os filhos, os futuros produtores rurais do nosso estado. Então, a educação começa na base, nas crianças, assim também como nos produtores atuais. Então, nós temos que transformar a experiência de alguns órgãos do estado e fazer educação ambiental, que deve começar nas escolas, com as crianças, nas zonas rurais, na zona urbana. Então, nós temos a ferramenta para fazer. Falta vontade política, falta vergonha na cara, falta determinação, falta priorização das ações. Governante, não podemos ficar à mercê da natureza esperando que ela resolva com chuva. Precisamos de ações estratégicas para Mato Grosso. E foi pensando nisso que no dia 1º de setembro eu tomei atitude, enquanto médico veterinário, que devemos assumir a nossa responsabilidade como cidadão e provocar uma reunião junto ao nosso conselho profissional, o Conselho de Medicina Veterinária, do qual nós fizemos parte já, enquanto gestor, e provocamos uma reunião juntamente com o senador da República, da Câmara do Congresso, que é veterinário. E discutimos a importância de desenvolver um trabalho sério a médio e longo prazo, para que o Pantanal não passe novamente pelo que está acontecendo hoje em 2020. Que 2021 seja diferente, que 2022 seja mais diferente e que 2023 já podemos estar numa situação muito melhor. Porque, infelizmente, o fogo vai acompanhar não só o Pantanal, como várias regiões. Mas nós podemos minimizar esse sofrimento, fazendo ações pontuais, fazendo ações estratégicas. E foi essa reunião de 1º de setembro, que juntamente com parcela da bancada federal do Mato Grosso, discutimos essa situação do Pantanal. E que originou agora, recentemente, a criação de uma comissão parlamentar especial do Senado da República, que neste sábado,
agora estará fazendo uma visita em loco, com o objetivo de ouvir essas pessoas que estão nessa situação, ver com os próprios olhos e gritar lá em Brasília por uma solução rápida e definitiva. O Pantanal exige, nesse momento, um programa federal de responsabilidade, de trabalho que traga frutos. Isso aí não é um favor que o governo federal, o governo estadual vai fazer. Isso é de fundamental importância para a fauna, flora e para as pessoas que vivem na região, mas principalmente para a economia do estado de Mato Grosso. O Pantanal é um dos berços do nosso turismo e não pode ficar na situação que está. Não pode ficar na situação que está. O Pantanal, que já teve vários impactos no passado. Nós sabemos que foi levantado grandes barragens no passado, em décadas passadas, que interferiu no ecossistema do Pantanal, que interferiu na vida da população daquela região, dos ribeirinhos, dos pequenos produtores, dos indígenas. Muita interferência no passado, onde grandes corporações, com o intuito de evitar enchente nas suas áreas, levantaram grandes barragens que interferiram de forma decisiva no ecossistema do Pantanal. Sem dizer a nossa usina do Manso, também, que causou um impacto muito grande no Pantanal. Que, com a história de regular enchente em Cuiabá, que a última enchente foi lá em 74, mas que fizeram no passado uma usina que, para o Mato Grosso, pode ser que hoje seja um grande atrativo de turismo nas águas do Manso, com grandes hotéis, mas o mais rico nosso não é o que está no Manso. Lá o que é rico lá é uma coisa artificial, são mansões, são hotéis de luxos para receber turistas, mas o que o povo quer, que o cidadão do mundo quer, é olhar a fauna, é olhar a sua flora, é olhar os seus animais que só existem no nosso ecossistema, animais que não existem em lugar nenhum, animais que estão lá sofrendo. Você imagina um animal, uma onça, um animal, uma paca, uma anta, enfim, um macaco e seus filhotes. Imagina o desespero. Vamos nos colocar no local desses animais, o sofrimento no momento de uma queimada, a impotência dos animais de salvar seus filhotes. Quantos ninhos queimados, quantos pássaros destruídos, quantos animais, a cadeia de animais que estão sendo dizimados por esse fogo. Então, neste sábado, estaremos presentes lá, acompanhando, juntamente com a bancada do Senado do Mato Grosso do Sul, vamos acompanhar e queremos ser a voz dos animais que não podem gritar, a voz dos animais que não podem pedir ajuda, pedir socorro. Mas as imagens estão falando por eles. Os vídeos circulados na nossa mídia nacional e no mundo inteiro está falando por eles. Não estão escutando, não estão ouvindo e não estão tomando providências enérgicas porque estão preocupados apenas com o processo eleitoral ou apenas com suas obras que rendem votos. Nós, enquanto sociedade, precisamos saber cobrar nossos governantes. Precisamos colocar o dedo na ferida, exigir transformações importantes da nossa sociedade. Eu quero que minha filha, hoje que tem 10 anos, tenha oportunidade, que os filhos que ela vai gerar no futuro tenham oportunidade de conhecer o que eu conheci, o que o meu pai conheceu, o que meus avós tiveram a oportunidade de conhecer. Nós não temos direito nenhum de ouvir isso, ver isso e não tomar providências. Nossa geração, a geração que está aí, nós temos que cobrar, temos que agir e fazer um trabalho de muito vigor, um trabalho de muita insistência,
para que a gente possa ter a transformação que o Pantanal e o nosso ecossistema, de uma forma geral, merece. Mato Grosso grita, o Pantanal grita, socorro, socorro, socorro e socorro. Se os animais não podem gritar, não podem falar, a mídia está gritando por ela. Então vamos engajar, vamos ser outras vozes também. Não podemos ser uma voz única, gritando e pedindo socorro junto a essa situação que está acontecendo no Pantanal. Porque daqui a pouco vem as chuvas, começa a brotar, aqueles que sobreviveram voltam a pastar, e como se nada tivesse acontecido. E passe um ciclo, e ano que vem, de novo, vamos passar pela mesma situação. Pela mesma situação. Então, é momento de muita reflexão, é momento de olhar para o nosso íntimo, de olhar para dentro da nossa consciência e perguntar: vamos juntar e fazer algo diferente para que a gente não tenha esse impacto no futuro. Porque é muito vergonhoso para nós, enquanto cidadãos, ficarmos de braço cruzado, assistindo a tudo isso e não poder fazer nada. Nós podemos fazer, podemos gritar, podemos cobrar, podemos acompanhar, podemos criar oportunidade de transformações, porque se a gente ficar observando e dizer que o problema é o problema do pantaneiro, o problema é do ribeirinho, o problema é do produtor rural daquela região, o problema é do SESC que está lá, que impôs algumas situações de mudanças, o problema é do governo do estado, o problema é do bombeiro. Enquanto nós enxergarmos que o problema não é nosso, não é meu, que o problema não é seu, vai acontecer isso lá, vai continuar acontecendo a poluição descendo o rio Cuiabá abaixo, desaguando o Pantanal, esse lixo interminável, esse esgoto sanitário da nossa cidade, uma vergonha para Mato Grosso. E ainda acontece hoje, ainda, as cidades em voltas ribeirinhas do rio Cuiabá continuam se expandindo de forma desordenada e de forma desorganizada nos leitos dos rios, não só o rio Cuiabá, como o rio Cochipó. Se você sobe o rio Cochipó acima, é uma coisa linda, uma água transparente. Quando chega aqui na capital para baixo, é um esgoto a céu aberto. E ninguém faz nada. E a cidade continua crescendo rio acima. Não há nenhum planejamento, não há nenhuma atitude, não há uma forma ordenada da cidade crescer. Então, além do que está acontecendo na queimada lá, soma-se a isso todo o esgoto de Cuiabá e Várzea Grande e outras cidades ribeirinhas que descem rio abaixo, que interferem no nosso ecossistema. O Pantanal hoje é um lixão da nossa capital e da Várzea Grande industrial. É um lixão. É um lixão. Hoje nós temos obras aqui do passado que foram investidos recursos para fazer tratamento que estão aí abandonados, não funciona. Então, Mato Grosso pede socorro. Então, o problema não é só o Pantanal. O problema do Pantanal é grave nesse momento. O problema do Pantanal é desesperador nesse momento. Mas ele deve ser também o chamativo para outros temas que, somados, podemos ajudar a resolver o grande problema de poluição em nosso estado de Mato Grosso. O rio Cuiabá é um esgoto céu aberto, de detritos, de lixo. Eu não vejo nenhuma prefeitura ao longo da calha do rio Cuiabá fazer um programa de educação ambiental, né? Quando chove, é lixo rodando, é garrafa PET, é lixo, é sacola, é televisão, é geladeira, é pneu, descarga de pneu, tudo rodando nas águas. Você já viu, quando chega na véspera de chuva, agora, em novembro, começa a ter chuva em nosso estado, você já viu as prefeituras falar assim: pessoal, a partir de hoje, estamos no momento que chegarão as chuvas que irão fazer as enxurradas que levarão toneladas e toneladas para a calha do rio Cuiabá. Então, nós estamos no último mês que antecede as chuvas. Vamos fazer um trabalho de limpeza. Limpe a sua porta, limpe o seu terreno baldio, limpe o lixo que você encontra pelo caminho. Vamos ajudar, porque só o serviço público de limpeza não dá conta. Então, vamos fazer uma limpeza. Vamos fazer uma limpeza nesse momento, porque a chuva vai vir e vai levar tudo. Você nunca viu falar isso. Você vê campanha
o perigo de dengue, né, chikungunya, campanha da aftosa, mas você nunca vê uma educação ambiental. Você não vê um trabalho feito de forma preventiva, junto à população, junto aos estudantes. Estudantes, essas crianças que chegam em casa e conseguem transformar a família, quando recebe o devido ensinamento, o devido conhecimento na sala de aula, na sua carteira, na sua escola, e leva isso para casa e cobra dos pais, porque os filhos conseguem mudar os pais. Então, esse trabalho preventivo de educação ambiental nas escolas é de fundamental importância para a nossa sociedade. Não queira achar que só medida emergencial vai resolver. É um paliativo. Precisamos focar em medidas de educação ambiental urgente. Não é o futuro da fauna e flora que eu estou falando, é o futuro da sobrevivência do nosso povo. Sobrevivência biológica, sobrevivência econômica e sobrevivência do ponto de vida da paz espiritual. Sobrevivência de uma forma harmoniosa com os animais, com a sociedade. Pois como dizia vários pensadores, enquanto cidadão, não respeitar a grandeza e o sentimento e a convivência com os animais, nós nunca vamos conseguir respeitar o próximo, respeitar o cidadão, respeitar a nossa família, o nosso semelhante. Então, o dia que nós, enquanto sociedade, aprendermos a ter consciência que os animais também choram, que os animais também sofrem, que os animais também sentem fome, que os animais também padecem, assim como nós. Que muitas vezes passamos por centro da cidade, que passamos por vários lugares e vemos nossos semelhantes em situações degradantes. E parece que aquilo, já dentro da nossa sociedade, já é normal. Ignorar aquela situação, o poder público ignorar aquela situação. Não, não é normal. São pessoas excluídas da sociedade, são pessoas que muitas vezes estão ali por dependências, por problemas psicológicos, por outras situações, por abandono familiar. Então vamos pensar um pouquinho que não é diferente o que está acontecendo no ambiente, no ecossistema pantanal, do que nós vivemos na nossa sociedade. Então, se a gente fazer um paralelo disso, nós chegamos à conclusão que nós, cidadãos, que nós, enquanto sociedade, estamos enfermos, estamos doentes. Veja aí a situação da pandemia. As pessoas não tomam consciência. A TV, a mídia parou de falar um pouco em mortes, mas continua morrendo gente. E os bares lotados, as pessoas transitando sem os cuidados, sem os devidos cuidados sanitários, higiênicos sanitários, como se nada tivesse acontecido. E os governantes já não fazem mais nada, porque o recurso que tinha que vir do governo federal já veio também. Já fizeram seus processos de aquisições, já fizeram suas dispensações, então também lavaram as mãos. É triste verificar isso, é triste presenciar isso, e a vida continuar como se nada tivesse acontecido. Então chega um momento muito importante e crucial da nossa existência. É chegada a hora de cruzarmos junto a travessia do mundo melhor. É chegado o momento em que todos os povos, em que todas as classes sociais, todas as religiões, todas as pessoas, os quilombolas, os indígenas, a área urbana, a área rural, os pequenos produtores, o forte do agronegócio. Cadê o agronegócio que não gritou até agora? Eu vejo aí o marketing do agronegócio em relação ao Brasil, da importância, e é importante fazer o marketing, mas poderia, nesse momento, ser o carro-chefe, porque tem recurso. Quantos fundos nós temos no Mato Grosso? O governo do estado criou, desde o governo Dante para o governo atual, inúmeros fundos. Fundos que existem, milhões e milhões de recursos nesses fundos. Recursos que são até mais recursos que os próprios órgãos, as secretarias estaduais têm hoje para trabalhar. Estão lá, correndo juros, ganhando dinheiro em cima de juros, aumentando esse fundo. Para quê? Para quê?
se tudo que temos está acabando, se tudo que temos está pegando fogo, se tudo que temos está sendo dizimado, para que esse dinheiro guardado? Vamos botar a mão na consciência. Quem tem o poder de transformação é agora. Se não for agora, será muito tarde. Então, quero encerrar aqui esse momento, não encerrar as ações, porque sábado estarei lá com uma parte do poder público para criar situações, soluções que tragam consolo, que tragam conforto, que tragam esperança para o nosso Pantanal e para o nosso Mato Grosso. Então, pessoal, vamos gritar também em todos os canais, em todas as mídias. É o papel nosso. O poder público só age sob pressão, só age sob cobrança, só age se a sociedade estiver consciente daquilo que ela tem de maior, que é a voz. Nós vivemos uma democracia e temos o poder e o direito de gritar. Governadores, prefeitos, políticos, presidente de autarquias responsáveis, vamos tomar uma atitude urgente, eficaz. Vamos fazer disso uma operação de guerra que traga eficiência no combate dessa tragédia que está acontecendo. E, por favor, não fique esperando a chuva. A chuva vai demorar. Infelizmente, a chuva vai demorar. Vamos fazer a nossa parte. Porque senão será muito tarde a gente tomar providências em relação a isso. E eu não quero que minha filha, meus netos, meus descendentes conheçam isso só por foto, só por mídia, só por aquilo que alguém disse, que meus avós me contaram, que às vezes parece uma lenda, que às vezes parece uma história da Cuca, do Saci Pererê, do Mula Sem Cabeça. Não, que seja efetivo, que nós possamos trazer esperança, que nós podemos trazer conforto. Eu fiz veterinária por amor à profissão, por amor aos animais, e é muito difícil ver tudo que está acontecendo. Meus colegas lá sofrendo lá, sem condições, no meio do fogo, os brigadistas, os biólogos, uma situação difícil, de penúria. Enquanto isso, dinheiros são gastos com setores do judiciário, setores de vários setores da nossa sociedade, que poderiam estar focados em ocasiões como essa. Dinheiro desperdiçado com VLT, com esse estádio parado que nem futebol nós temos nessa cidade, com estádio de treinamento na universidade aqui em Vargas Grande, tudo parado, dinheiro jogado fora pelos gestores, que ficaram apenas um dia presos na cadeia e se livraram fazendo delação premiada. E aí, sofrimento dos animais, sofrimento da população, sofrimento da nossa cidade que não tem transporte público, que vive dentro desses ônibus lotados, sem ar-condicionado, ponto de ônibus sem condição, obras paradas, Rio Cuiabá continua seus esgotos descendo, céu aberto. Então é chegada a hora, momento de fazer mudança, fazer transformações. Senão, assim como os animais estão lá sofrendo e levando à extinção, nós também vamos para o mesmo processo. Pessoal, desculpa a emoção, obrigado, e vou encerrando por aqui, mas vamos gritar junto. Vamos cobrar do nosso poder público o que eles precisam fazer para que a gente pare de sofrer, porque os animais parem de sofrer e a gente tenha uma qualidade de vida melhor, não só para nós, mas como para todos os nossos descendentes do futuro. Desculpa a emoção e muito obrigado. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos.